E aí, galera, tudo péssimo mais uma vez o Fluminense mostrando pra gente que quando tem dia de Fluminense é pra ser um dia ruim, pra estragar o dia. E mais uma vez o Fluminense decepciona, mais uma vez o Fluminense desperdiça pontos contra times piores que ele. Mais uma vez mostra que a diretoria está totalmente perdida, que já deveria ter descontinuado o trabalho desse treinador desde a época lá que conseguiu por um milagre passar de fase na Libertadores. Mas não, é claro que não, a diretoria ela pensa além, ela gosta do fracasso, ela vive fracasso, tal qual hoje, no jogo de hoje. A busca pelo fracasso ela foi até o final, o Fluminense conseguiu fracassar, conseguiu empatar. E a diretoria quer fracassar, a diretoria quer perder o ano dela, a diretoria quer que o time não seja campeão de nada, ou nem que dispute títulos, então o objetivo está sendo muito bem concluído. E dito isso, o treinador perfeito para essa situação é o Zubeldia. O Zubeldia é esse que vai com um time que não me agrada, mas também não dá para eu falar que, nossa, que horror. Por quê? Primeiro, ele não usa base, ele é um treinador que, vendo a história do clube, vendo que o que é o Fluminense, eu acho que um treinador desse não deveria ser compatível com o que é o Fluminense. Tendo isso em vista, beleza, ele tá aí. E ele estando aí, ele usa Freitas, ele usa René, ele usa Canóbio, ele usa Serna, o Canóbio menos, né? Ele usa o Hulk, ele bota no meio do jogo Ignácio, ele bota Germancano, ele bota Nonato, ele bota Soteldo. Só que isso é da péssima gestão dele, que mexe muito mal, estraga o time, sim. Mas isso também é da diretoria pavorosa e tenebrosa do Fluminense, que mais uma vez acha que o Fluminense é terra de ninguém, e aparentemente deve ser terra de ninguém. Porque é um show de horror. O que o Soteldo entrega em campo, o Riquelme não entregaria, custando infinitamente menos, entregaria. O que o senhor René entrega, um lateral da base não entregaria, porque tá caindo por terra, né, gente? Eu já falei. Como é que um jogador é defensivo, que é o caso do René, um lateral defensivo, um jogador bom de defesa, e no último jogo contra o Bragantino, o erro em cima dele. No jogo contra o Grêmio hoje, erro em cima dele. Você buscar diversos outros jogos, o erro é em cima dele. Então me diz que jogador é esse, que por sinal falhou em 3 dos 4 gols, não, 4 dos 5 gols que o Fluminense fez contra o Inter em 2023, que ele era jogador do Internacional. Eu quero saber que jogador defensivo é esse que sempre no momento decisivo ele falha. E é impressionante. Os 44 do segundo tempo, o time segurando, o Grêmio conseguiu dar 2 boas chegadas antes disso, isso tem que ser pontuado, uma no primeiro, outra no segundo tempo. Teve uma terceira, depois que o Grêmio empatou, mas aí já era mais no Bumba Meu Boi. O Grêmio não estava com imposição tão grande assim. O Fábio ele trabalhou 3 vezes no jogo, mas foram essas 3 vezes. O resto é finalização travada, é o jogador do Grêmio se embaralhando, é o Grêmio afobado, errando, a torcida pressionando o time do Grêmio. Então, num geral, óbvio que foi o adversário, que tentou, que tenta, mas é muito fraco. Eu acho que eu tenho 27, não vi o Grêmio de 2004, que deve ter sido o pior que muitos viram, mas eu vi o Grêmio de 2021 e vi o Grêmio hoje de 2026, e eu acho que esse time é pior que o 2021, e quiçá o de 2022 que jogou a Série B. Esse time do Grêmio é muito fraco. E o Fluminense, de novo, desperdiça pontos contra equipes mais fracas. De novo, é displicente. Não criou nada no jogo. O Fluminense não criou praticamente nada. Teve um pênalti escandaloso que a arbitragem teve que ir no VAR ver. Esse aí não é nem interpretativo, é um pênalti escandaloso. O Kahneman, sem necessidade nenhuma, expande o braço e faz o pênalti. Mas tirando isso, gente, o que o Fluminense produziu no jogo? Teve um corte pro meio no final, depois que o Grêmio tinha empatado, pro Germancano finalizar e pelo menos dar trabalho pro goleiro. Isso ele não fez. O goleiro esse, Gabriel Grando, não era o Everton. O goleiro reserva do Grêmio. Não sei exatamente o que aconteceu com o Everton, não foi atrás. Mas o Gabriel Grando, que era o Gabriel Chapecó, trocou de nome, um jogador que não conseguiu emplacar, acho que ele foi pro Cruzeiro também, uma troca com o Rafael, não jogou no Cruzeiro, não vem jogando no Grêmio, um goleiro que não traz confiança nenhuma. O Fluminense não exigiu esse goleiro em momento nenhum. O Fluminense finalizou no gol, que eu lembro 2 vezes. 3 vezes, né, com o Cano. Uma com o Hulk, que ela desvia, o goleiro do Grêmio faz a defesa e o Grêmio cede um lateral, depois uma falta, enfim, uma falta pelo lado. O gol de pênalti, escandaloso, o Hulk só deslocou o goleiro, e o chute ridículo do Germancano. Então, o Fluminense não produziu. O Fluminense não produziu, sendo um time melhor, mais capacitado, jogou de uma maneira que, na minha visão, não fazia sentido para as peças que o Fluminense tinha em campo. O Fluminense tinha Serna, Canóbio. Tudo bem, tinha o Lúcio, o Hulk, jogadores mais de aproximação e tal. Mas, gente, isso é para acelerar o jogo. Vai os dois bondes na ponta para eles correrem e centraliza para o meio, eles fazendo cruzamentos.
pro Hulk, pro Lúcio Acosta, para ter alguma finalização de mais qualidade. Não, para ficar jogo associativo. O Fluminense ficou tocando bolinha para cá e para lá, para cá e para lá e não fazia nada. Só teve um lance que o Fluminense produziu, foi no primeiro tempo, de toque de bola, uma finalização do Hércules que não levou perigo. Então o Fluminense teve uma estratégia errada, porque o seu treinador tem uma leitura péssima de jogo, e mais uma vez vai levar a gente ao fracasso. Ano passado, eu tinha expectativa, achava que era um treinador com boas ideias, mas hoje vejo que não está entregando. Tudo bem, o Savarino não jogou, tá bom, poderia ter mais qualificação no ataque, mas gente, é só peça individual, o Fluminense não consegue ter uma capacidade técnica ou uma capacidade tática, fazer com que os jogadores se movimentem, ou ter uma tática que funcione bem pro estilo de jogadores que o Fluminense tinha. Você tinha Arana, tinha Guga, tinha Canóbio, tinha Senna, jogadores para fazer corredor, fazer associação pelo corredor, uma jogada rápida. O Fluminense deveria ter dado a bola ao Grêmio, porque o Grêmio é um time que não consegue produzir. E contra-atacar o Grêmio no momento de exposição, já que a defesa do Grêmio é exposta. Tem dois zagueiros que são lentos, tem o próprio Pavon pela direita. Então era essa a estratégia que, na minha visão, o Fluminense deveria ter feito com essa escalação que está aqui. Com a escalação que está aqui, não é time propositivo, é time que busca o contra-ataque, é um time reativo. Você não precisa ser um time covarde. A gente fala de covardia, né? Porque o senhor Zubeldia, ele consegue errar em todos os âmbitos. Todos os âmbitos. Ele é implacável. Ele erra de todas as maneiras. Enfim. Então era isso. É isso que eu esperava do Fluminense. Um time de contra-ataque. Se o Fluminense jogasse no contra-ataque e fosse eficiente nos contra-ataques, era um placar elástico. O Grêmio é um time extremamente debilitado. Um time que tem deficiências técnicas claríssimas. Não só técnicas como anímicas, que pega um jogador que não jogava há 4 meses e tinha quebrado a perna e bota direto porque tá desesperado, precisa desse jogador para jogar, que é o Marlon. Lateral Marlon, que a gente conhece muito bem. Então é isso, gente. O Fluminense não criou nada. Agora falar das chances que o Grêmio criou, que o Fábio fez uma excelente partida. Uma pena que Freitas e René existem, né? Aí o Fábio não conseguiu sair sem levar gols. Mas uma excelente saída no chute do TT, que ele sai cara a cara, a marcação do Martinelli vai mal. E do próprio Freitas, estava olhando, viajando os dois, mas eu acho que mais na conta do Martinelli, o Grêmio faz uma boa troca de passe, o TT sai cara a cara, o Fábio consegue sair bem nele, e a bola vai para escanteio. Depois, no segundo tempo, o Grêmio faz uma jogada pela esquerda, eu acho que já era na moral, não era o Amuzu. O Amuzu pela esquerda, ele cruza, não lembro quem finaliza, acho que é o Nardoni, e o Fábio faz uma defesa excelente com o pé, no contrapé dele, ele vai lá, estica o pezinho direito, e faz uma excelente defesa. Eu acho que o jogo não estava 1-0 na hora, mas de qualquer forma, fundamental. A terceira defesa foi depois do gol. Esse aí que a gente já fala. O Fluminense ele acha um gol no escanteio, um pênalti claríssimo. Arbitragem fraquíssima, eu acho que não tem nem muito o que pontuar. Não vou pautar a arbitragem como central no jogo. Acho que o Fluminense deveria e poderia e tinha como vencer esse jogo, apesar da arbitragem. Foi muito fraca, a Edna foi mal demais hoje. Eu até gosto da Edna quando apita jogos do Fluminense, porque geralmente ela erra a favor. Mas isso é totalmente hipocrisia minha. Ela é uma árbitra que está fracassando demais, muito aquém. E num lance claríssimo de pênalti, ela foi lá e não viu. Teve que brigar com a imagem ainda para dar um pênalti claríssimo. O VAR demorou demais para chamar. Mas é uma loucura, gente, uma loucura. O VAR no Brasil é uma doideira, a arbitragem também terrível, não sei o que acontece. Acho que é muito também porque os jogadores enchem a porra do saco, fica todo mundo em cima enchendo o saco da arbitragem e que ninguém tem saco mais para aturar jogador enchendo o saco e chorando, né? É muito chato, ninguém aguenta mais. Mas enfim, o Grêmio empata numa pressão pela direita, o René mais uma vez marca muito mal o jogador, não lembro, foi o cara que fez o gol, Gustavo, Costa, acho que era Costa o nome dele, não lembro agora. Enfim, que deixa o jogador em uma situação bem favorável, dribla o René com a facilidade, o René parecia um junior, até porque ele é um jogador fraquíssimo, né, gente? A gente já fala disso há muito tempo. O René tem pouquíssimos lampejos e nenhum deles vale a pena. É um jogador que não agrega. E para deixar jogadores que não agregam, usa a base. Ah, mas fulano não tá pronto, ciclano não tá pronto. Ele nunca vai estar pronto, ele não joga. O jogador da base do Fluminense nunca vai estar pronto. O Zubeldia é um dano ao Fluminense. E a diretoria também é um dano, porque não enxerga o óbvio. O Fluminense é um time que usa historicamente a sua base. Tem a base como um alicerce de jogadores bons, que Xerém salva o Fluminense. E mais uma vez, Xerém não vem salvando o Fluminense, porque o seu treinador é anti-Xerém. Se eu sou o gestor, eu chego assim, ó, marco uma reunião com o Zubeldia e falo assim: Zubeldia, você precisa ter, sei lá, um jogador por setor da base no banco. E esse jogador precisa de
ou jogadores da base precisam de X minutos por rodada, X minutos a cada 2 rodadas, enfim, precisa de X minutos. Se esses jogadores não atenderem, se você não puder atender isso, não enxergar que a base é um alicerce que soma jogadores inúteis, que a gente pode só ver aqui do time titular, vamos lá. Não, vamos pegar tudo. Freitas, horrível, podre. Serna, sem condição nenhuma. Sendo legal, tá? Vamos lá. No banco, Samuel Xavier, sem condição nenhuma. Ignacio, sem condição nenhuma. René, sem condição nenhuma. Ganso, sem condição nenhuma. Germancano, sem condição nenhuma. Igor Rabelo, sem condição nenhuma. Soteldo, sem condição nenhuma. Otávio, são 10 jogadores. São 10 jogadores de 23. Eu poderia ser um pouco mais exigente. Mas são 10 jogadores de 23 que não somam em praticamente nada do elenco do Fluminense. E poderiam ser posições alocadas para a base. Beleza, tem lesão, tem o Savarino tá fora, o Media tá fora, o Mega Freitas tá fora, o do James tá fora e tal, não sei o quê. São 3. Aí viraria 7. De qualquer forma, 7 posições poderiam ser agregadas pela base do Fluminense, que é Xerém. Não é qualquer clube, qualquer base. É Xerém, que em tese, que é para formar jogadores que façam a diferença. Ou jogadores que vêm somando. São muitos jogadores de Xerém na Série A do Brasileiro. Então é uma base que consegue fornecer jogadores de nível nacional. Tô nem falando internacional, acho que tá faltando. Mas nacional. E o senhor Luiz Ubeldia não usa. E, agora falar de covardia, né? O Grêmio empata muito porque o Fluminense foi covarde. Botou mais um zagueiro sem necessidade nenhuma. O jogo do Fluminense girava em controlar. Já que queria controle do jogo, controla o jogo vencendo o jogo. O Fluminense tinha a condição de controlar o jogo vencendo o jogo. E mais uma vez, o senhor Luiz Ubeldia pega os 2 pontos e diz tchau. Tchau. Contra o Cruzeiro foi assim. É porque são muitos jogos, entendeu? Aí a gente esquece. Mas contra o Cruzeiro, por exemplo, foi assim. Contra o próprio Vasco foi assim. Hoje foi assim. Contra o Bragantino, a postura terrível foi assim. Então são vários pontos indo embora. O gordura que o Fluminense tinha foi embora. E, como já dizem aí, o Fluminense tem campanha de meio de tabela nas últimas 15 rodadas, enfim. Desde que perdeu essa gordura, desde o fatídico Fla-Flu. Então, desde essa época, o Fluminense já vem sendo um time mediano, medíocre e fraco, que vem sendo sustentado pela posição de tabela, que já vai ser derretida. Pode ser já agora, o jogo contra o Bahia, dia 29. O Bahia, apesar do Bahia ser um freguesaço do Fluminense, o Bahia tá competitivo, só tem a Série A. A sequência do Fluminense é dura. A gente vai ver essas porcarias desses reservas aqui. E para completar, só falar do atleta Givanildo Hulk. Mais uma vez, não mostra nada. Faz o gol de pênalti. Muito obrigado, parabéns. Você bate pênalti. Pelo menos acerta, né? Que é o básico pra gente ter um cobrador de pênalti que ele acerte. Tirando isso, um jogador também que não agrega em quase nada. Vamos ver se com ritmo, né? Eu duvido 100% dele, eu não confio em nada, eu acho que é um jogador acabado. Mas vamos ver, quem sabe, tal, com ritmo, ele iluda a gente. Mas é isso, espero que você gostou, se inscreve no canal, até o jogo contra o Bahia. Esperamos que sorrindo dessa vez, né? Porque tá difícil, gente, tá difícil. O Fluminense é o estraga-dia. Mas então é isso, galera, até a próxima, valeu!